E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química, continuando com o conjunto de aulas de nomenclatura de compostos orgânicos. Nesta aula, que vai ser a parte 2 desse conjunto de aulas, vamos falar um pouco mais sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos insaturados e não ramificados. Vocês têm dúvidas para a parte de nomenclatura de compostos orgânicos? Se sim, vem comigo aprender um pouco mais então. Agora a gente vai começar a analisar quando é hidrocarboneto é, ainda não ramificado, então só vai ter vamos dizer, um caminho só a cadeia orgânica. A cadeia orgânica principal vai ser, no final, o número de carbonos que a molécula inteira vai ter. Entretanto, agora são moléculas que têm insaturação. Quando ela é insaturada, pela classificação dos compostos orgânicos que a gente viu lá na aula passada, como é que era mesmo? Quando era insaturada, apresentava dupla ou tripla ligação. Então, sempre que ela é insaturada, ela vai ter que ter pelo menos uma dupla ou uma tripla. Então, vamos agora, a primeira coisa, quando você vai começar a dar um nome para a molécula orgânica, para essa molécula 1 aqui. Primeiro, escolher a cadeia principal. Então, primeiro, analisar qual que é a cadeia que você vai encontrar o maior número de átomos de carbono possível. Então, vamos circular. Normalmente, eu circulo o que fica mais fácil. Circula a cadeia principal, ó, que vai ser desse primeiro carbono até o último carbono aqui, ó. Tudo isso aqui. Agora vamos começar a dar o nome para essa cadeia 1 aqui, para esse composto. Quando tem 5 carbonos na cadeia principal, como que vai ser então o prefixo? Se você olhar lá na tabelinha, 5 carbonos é pente. Beleza. Depois que a gente analisar essa parte do prefixo, o infixo vai ser o tipo de ligação. Aí vocês percebem que o tipo de ligação, lembra que é an quando é só simples, en quando tem dupla, in quando tem tripla. Tá. O que vocês estão vendo aí nesse composto? Que tipo de ligação que está aparecendo aí que nos exemplos anteriores não apareceu? Ligação dupla aqui, ó, tá vendo? Então, quando tem pelo menos uma ligação dupla, como que é que a gente vai colocar aqui no infixo? É em. Beleza. Pentém até agora, né? E esse composto só tem carbono e hidrogênio, né? Então todos aqui que eu peguei foram hidrocarbonetos. Então sempre vai terminar com o, porque só por enquanto a gente dá o foco no prefixo e infixo. Então vai ser a molécula de penteno. Gente, eu já vou dizer de antemão para vocês que eu ainda não terminei esse nome. Por que, professor, não terminou o nome, sendo que a gente já deu o nome do prefixo, infixo e sufixo? Vou explicar para vocês fazendo da estrutura 2 primeiro e vocês vão observar uma coisa que ainda falta uma coisa para terminar esse nome. Mas vamos já fazer da estrutura 2 para vocês verem, depois a gente vai voltar nisso. Estrutura 2. A estrutura 2, se você for pegar também, ó, a cadeia principal dela tá aqui, ó. Vai desse primeiro carbono até esse outro aqui. Beleza. Então vamos agora contar. Tem 5 carbonos também. 5 é igual da outra, é pente. Beleza. Tem uma ligação dupla aqui, não tem? Então, assim como a outra, também vai ter o en por ter a ligação dupla. O infixo vai ser en. E como é só carbono e hidrogênio, o sufixo vai ser o. Então, penteno. Opa, apareceu agora um probleminha aí. Vocês estão vendo que tanto a molécula 1 quanto a molécula 2 elas são diferentes? Vocês concordam comigo que apesar de elas terem o mesmo número de carbono, as duas serem hidrocarbonetos, a dupla ligação está posicionada em lugares diferentes nas cadeias? Vocês estão percebendo isso? Que nesse composto 1 aqui, ele está posicionado aqui no carbono, entre o carbono 1 e 2. É tipo entre esses dois primeiros carbonos aqui. Nessa outra aqui já está entre tipo carbono 2 e 3, não é? Quando acontece casos desse tipo, a gente vai ter que diferenciar de alguma forma essas duas estruturas. Porque se vocês estão vendo aqui, ó, penteno, o nome tá igual para as duas. Então não pode ser um nome igual para duas estruturas que são diferentes, né? Então a gente vai ter que diferenciar de alguma forma. Qual que é a forma normalmente que se utiliza para diferenciar quando, por exemplo, a dupla ou a tripla ligação estão em lugares diferentes na estrutura? Aí a gente vai ter que começar a numerar esses carbonos e ver em qual carbono que está a dupla ou a tripla ligação. Então, como que a gente vai fazer então para numerar? A gente poderia numerar tanto, tipo, dessa forma aqui, ó. 1, 2,
3, 4 e 5. Ou a gente poderia numerar também da forma contrária, né? Tipo 1, 2, 3, 4, 5, só que pro sentido da direita para a esquerda. Aí vocês poderiam me perguntar, professor, mas e aí? Qual o sentido que eu vou escolher para numerar na hora de colocar o número na frente lá? Sempre o sentido que a dupla ou a tripla ligação tiver com o número menor possível. Então vocês vão verificar onde a dupla e a tripla tá. Aí vocês vão ver a numeração tanto para um lado quanto para o outro. Aqui a dupla ou a tripla tiver com uma numeração menor possível, é o caminho que você vai escolher para numerar. Então, se você verificar aqui, ó, nesse primeiro composto, a dupla ela já está no carbono 1. Se eu numerasse no sentido contrário, ficaria no carbono 1, 2, 3, 4. Ela ficaria no carbono 4. Entre o 4 e o 5, mas normalmente a gente coloca sempre o número do primeiro carbono que aparecer. Ou seja, em 1 ela está no carbono 4. Se eu colocar a numeração pro lado de lá, ela está no carbono 1. Então a numeração que a gente vai escolher vai ser da esquerda para a direita, nesse caso, que a numeração vai ser menor para o carbono. Então a dupla está em qual carbono aqui? Carbono 1. Então o que, que a gente vai colocar aqui? 1 penteno. Uma outra forma que inclusive está sendo até mais comum da gente nomear, que eu vou colocar aqui também, que é a gente colocar o pente, igual a gente tinha colocado. Só que a gente vai colocar um tracinho aqui. Quando for dar o nome da dupla ligação aqui, que é o en, a gente vai colocar esse 1 aqui já no meio para indicar que o en está no carbono 1. Ó. En, e aí termina com o. Então, mais antigamente até era mais comum a gente usar um penteno, mas hoje está mais comum a gente usar dessa forma aqui, porque a numeração já está indicando justamente, ela está na frente da indicação da onde está a dupla ligação. Então é pente um eno. Esse é o nome do composto, ou um penteno. Sempre tente fazer baseado nessa forma aqui, que eu acho que vai ser melhor para vocês, porque é a forma que está sendo mais utilizada ultimamente. Pente um eno. E a de baixo? A de baixo, se a gente for nomear aqui, também vai ser pente, igual tinha sido da outra, né? Só que agora, se a gente for numerar os carbonos aqui, ó, 1, 2, 3. Essa numeração é só para os carbonos, tá, gente? 4 e 5, os carbonos da cadeia principal. Essa dupla tá aparecendo em qual carbono aqui primeiro, ó? No 2, não é? Então a gente vai colocar aqui pente 2 eno. Pronto. Então o nome do primeiro composto é pente 1 eno, do segundo composto é pente 2 eno, ou 2 penteno. Ou seja, pessoal, é uma forma da gente conseguir diferenciar as duas estruturas. Então, apesar das duas terem uma dupla só e 5 carbonos, a dupla está no carbono 1 da estrutura, a outra está no carbono 2. Lembrando que uma coisa que o pessoal sempre confunde quando já pega esses nomes assim feito e tem que desenhar, por exemplo, a estrutura, e essas numerações que ficam na frente, tipo o 1, o 2 aí que eu coloquei, é sempre relacionada com qual carbono que aquele, por exemplo, que a dupla ou a tripla, ou depois vocês vão ver que para o grupo funcional vai ser também usado essas numerações. Qual carbono que ela está, e não quantos daquele tem na estrutura. Então, se, por exemplo, o 2eno não é porque tem duas duplas. O 2eno é porque a dupla, que é o en, tá no carbono 2. Então tenham em mente que esse número é relacionado com qual carbono está e não quantos daquilo tem, tá? Se eu quisesse, por exemplo, representar duas duplas, na verdade eu não ia usar 2eno, eu ia usar tipo dien. Lembra do di que aparece? Aí eu ia colocar dien, que são duas duplas, aí eu teria que colocar qual a numeração que estão cada uma dessas duplas. Então, uma está no carbono 2, outra no 4. 2, 4, dien, bababá. Então sempre vai ser dessa forma, certo? Vamos agora, para finalizar essa primeira etapa aqui, colocar na próxima estrutura aqui. Vamos primeiro procurar a cadeia principal. A cadeia principal está aqui. Então, quantos carbonos tem nessa cadeia principal? 4, né? Então, vai ser but. Além dos 4 carbonos, se a gente for verificar aqui, tem o tipo de ligação que aparece aqui é uma ligação tripla, não é?
Então, quando é tripla, o que a gente vai colocar aqui? In. Só que eu vou colocar já esse in aqui separado, porque eu sei. Vou colocar assim, ó. Porque eu sei que no final das contas eu vou ter que numerar isso aí, porque essa tripla poderia estar em lugar diferente. Sempre que tiver mais de uma possibilidade de você colocar a tripla em lugar diferente na estrutura, você tem que colocar qual carbono que essa tripla está. Para que quando você vai identificar esse composto, quando a pessoa for analisar isso, ela consiga saber exatamente onde está a dupla, onde está a tripla, onde está o que você colocou, tem que representar em qual carbono está. No caso das duplas, triplas e também no caso das funções orgânicas e assim vai. E como é um hidrocarboneto, termina com o. Então a gente vai colocar o aqui no final. Só que por que eu deixei esse espacinho aqui? Porque a gente vai ter que numerar aqui para saber exatamente onde está essa tripla ligação. Então a gente pode numerar tanto da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Se a gente numerar da esquerda para a direita, ó, vai ficar 1, 2, 3 e 4. Se a gente numerasse o contrário, o que ia dar de diferença nessa estrutura? Numerando dessa forma, da esquerda para a direita, a tripla está no carbono entre o 1 e o 2, né? Mas sempre a gente pega o primeiro que aparece. Então, está no carbono 1, então é o 1 que a gente vai colocar aqui. Ah, professor, por que não poderia numerar no sentido contrário? Porque aí a tripla ficaria no carbono 1, 2, 3. Ficaria no carbono 3. Lembra que eu falei para vocês? Sempre que vocês forem escolher qual vocês vão numerar, em que lado você vai numerar, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, sempre verificar qual tem a menor numeração para aquelas duplas e triplas. Como a menor numeração nesse caso é o 1 aqui para tripla, é ela que a gente vai escolher. Aí, pessoal, todas as outras que forem aparecer na estrutura, você sempre vai se basear nessa ordem, nessa numeração, vamos dizer assim, dos carbonos que você escolheu no início. Todas daí vão se basear nessa mesma numeração. Você escolhe uma vez só essa numeração e aí depois, quando você for dar um nome, vão tudo se basear nessa mesma numeração. Certo? Então, o nome dessa estrutura é but-in-ino. Um ino que significa que esse in aqui, que é a tripla ligação, está no carbono 1, certo? Vamos agora, só para finalizar a primeira etapa da aula de hoje, vamos agora analisar a seguinte coisa. Para compostos que são insaturados, mas que de repente pode ter mais de uma insaturação. Eles podem ter duas duplas, uma dupla, uma tripla e assim sucessivamente. Como que a gente faz nesse caso? A maneira é muito similar. Só que quando tem duas duplas, por exemplo, ou coisa assim, a primeira coisa que a gente vai iniciar é escolher a cadeia principal. Então, nesse caso aqui, ó, cadeia principal é essa aqui, ó. Lembrando que a cadeia principal você sempre vai ver o esqueleto de carbonos, vai seguir ele do início ao fim. E aí com isso você circula, normalmente eu circulo para ficar mais fácil, para você escolher a cadeia principal, tá? Aí agora quantos carbonos que tem nessa cadeia principal aqui? É só a gente contar. 1, 2, 3, 4. Então vamos para essa primeira estrutura começar a dar um nome para ela aqui. 4. Então se é 4, vai começar com but, que é o número de carbonos. Tá. Agora, vocês percebem que tem duas duplas aqui nessa estrutura. Então, normalmente, se você for olhar naquela tabelinha dos tipos de ligações para escolher um fixo, né? Duas duplas, normalmente a gente vai colocar, quando é dupla é em, né? Só que duas duplas vai ser di-en. Di porque são duas. Se fosse três duplas, tri-en, assim vai. Então, di-en. Só que essas duplas, elas poderiam estar posicionadas em carbonos às vezes diferentes. Então, para você identificar exatamente onde estão essas duplas, já vamos numerar essa estrutura aqui. Que nesse caso, tanto faz ser numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que vocês vão ver que a numeração ficaria igual. Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Se a gente numerasse 1, 2, 3, 4 do outro lado, vocês vão ver que o nome não ia mudar nesse caso. Então, tanto faz se for da esquerda para direita ou direita para esquerda nesse caso, porque a numeração ficaria igual. Então, ó, a primeira dupla aparece em qual carbono aqui, ó? No carbono 1, né? Entre o 1 e o 2, mas então é carbono 1. Então a gente vai colocar aqui, ó, but 1, só que tem uma outra dupla aqui. Então na hora da gente dar esse nome, a gente vai ver em qual carbono que tá, ó. A outra dupla tá no carbono 3. Então a gente vai colocar aqui uma vírgula
3, ó, 1, 3, porque tá indicando cada uma das duplas. Tracinho de em, que são duas duplas. E como é hidrocarboneto, no final o sufixo vai ser o. Então o nome dessa molécula vai ser but-1,3-dieno. Esse 1,3-dieno é justamente o 1 está representando a primeira dupla onde que está, e o 3 está representando a segunda dupla onde que está. Certo? Vamos agora para o exemplo 2 aqui. Do exemplo 2, forma similar, ó. Então a gente vai escolher a estrutura principal primeiro, que é tudo isso aqui. Vocês vão ver que quando for ramificado já vai ser um pouquinho mais complicadinho, porque você vai escolher a cadeia principal e vocês vão ver que vão ter outras cadeias que vão ficar para fora dessa cadeia principal. Vocês vão ter que nomear ela também, mas aí vocês vão ver que vai ter também uma forma específica de como você nomear isso aí também. Na aula que vem a gente vai falar sobre isso. Então, vamos então ver aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então vai começar com o nome dessa estrutura, X. Beleza. Agora, a gente está vendo aqui que nessa estrutura tem uma ligação tripla e também tem uma ligação dupla. Vocês estão vendo aqui? Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? A gente vai ter que numerar isso aqui. Como a primeira ligação dupla ou tripla que aparece já está nesse carbono 1 aqui, ó. Então, a gente vai numerar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Então, vamos agora numerar. Então, a tripla, que é o in, né? Tá no carbono 1. Então, a gente vai colocar aqui, ó. X, 1, in. Tá vendo aqui? E aí, vamos continuar. Agora, o en, né? Ó. Então, 4 em. Tá vendo aqui? Então, vamos colocar aqui 4, que tá no carbono 4, o en. E no final, a gente vai terminar com, como é um hidrocarboneto, com o. Então, o nome dessa estrutura vai ser X1-in, 4-en, no. Certo? Então, vocês percebem que, tipo, sempre você vai ter que, em geral, você vai ter que indicar qual carbono que a tripla tá, qual carbono que a dupla tá, e assim sucessivamente. Normalmente, pessoal, aqui se for parar para pensar, eu até inverti. Na verdade, o ideal mesmo seria colocar o en primeiro aqui e depois colocar o in. Normalmente a gente sempre coloca dessa forma porque a gente é a vogal que aparece primeiro, né? Primeiro aparece o E, depois o I, né? A, E, I, O, U. Então, primeiro a gente coloca a vogal que aparece, que aparece primeiro, né? Então aqui teria que ficar 4, né? Inverter aqui, ó. E aqui vai ficar 1. Então vai ficar assim, na verdade, ó. Vamos inverter. X4 em 1 hino. E por fim, vamos agora pegar um exemplo de como a gente vai desenhar uma estrutura se a gente já tiver o nome do composto. Então, ó, olha esse nome aqui que parece bem complexo, né? Quando a gente olha para essa estrutura. Só que se vocês forem ver, gente, na hora de desenhar, vocês vão ver que tipo, é só vocês seguirem a lógica do que a gente tá, das regrinhas que a gente está aprendendo aqui, ó. Então, a primeira coisa é o prefixo, ó. O prefixo, esse A que fica aqui, ó, octa, é só porque como em seguida vem uma consoante, eles adicionam esse A aqui, mas é o prefixo do oct, né? Então, oct, qual o prefixo que é então, pessoal? Quantos carbonos que tem quando é esse prefixo? 8 carbonos. Então, a gente vai colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Agora, a gente vai ter que procurar, ó, você percebe que ele está mostrando aqui, ó, 2, 4 dien. Dien significa que tem quantas... O en significa que é o quê? Dupla ligação, né? E dien significa que tem quantas duplas ligações nesse composto? 2. Aí vem a pergunta, em quais carbonos que estão essas duas duplas ligações? Aí tá aqui já especificado na molécula, ó, no carbono 2 e no carbono 4. Então vamos, se a gente fosse numerar aqui, ó, numera aqui, ó, aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3, 4, 5, 6,
7 e 8. Eu só tô numerando só para ficar mais fácil da gente depois colocar. Depois eu apago essa numeração. A numeração é só pra gente saber. No final da estrutura você não deixa a numeração, porque não é comum mostrar. Ela fica implícita. Então no carbono 2, ó, então 1, 2. Então aqui vai ter uma dupla, ó. E no carbono 4. Então o carbono 4, que é esse aqui, ó. Aqui vai ter outra dupla. Certo? E aí, vamos agora procurar o que mais falta. Falta uma tripla aqui também, que tá aparecendo o IN, né? Que vai estar no carbono 6, ó. Então vai ter uma tripla aqui também, ó. E o resto é só completar com ligação simples, né, gente? Quando não é dupla ou tripla, acaba sendo simples. Então, o resto a gente completa aqui, ó, tudo com simples, o que ainda faltou ligar, né, pra dar a estrutura. Beleza. Só que agora completa com o que também? Como termina com O, é um hidrocarboneto. Então completa tudo com hidrogênio. Então, como esse carbono só tem uma ligação por enquanto, a gente vai completar com 3 hidrogênios. Esse já tem as 4 ligações, ó. 3 mais uma. Então a gente não coloca hidrogênio nenhum. Esse outro aqui também já tem as 4. Esse aqui tem 3, tá vendo aqui? Então a gente vai completar com um hidrogênio só. Esse aqui também tem 3, a gente também vai completar com um hidrogênio. Esse tem 3, a gente completa com um hidrogênio. Completa com um hidrogênio. E o último aqui só tem uma ligação, a gente vai completar com 3 hidrogênios. Todos têm que ficar com 4 ligações, carbono, lembra, né? Ou seja, essa estrutura aqui do octa de ensezino, no final das contas, a gente vai desenhar ela dessa forma aqui, ó. A estrutura dela é essa aqui. Então vocês percebem que quando vocês sabem a regrinha certinho, não tem tanta dificuldade assim para desenhar a estrutura. Vocês precisam ir só parte por parte nisso aí. Beleza, pessoal? Então, a primeira aula ela vai basicamente se basear nessa primeira parte aí. Na próxima aula a gente vai continuar com essa parte de nomenclatura, mas aí a gente vai começar a pegar compostos que são ramificados, que aí vai dificultar um pouco mais, compostos ramificados, e também funções orgânicas que não são só hidrocarboneto. Então, as diferentes funções orgânicas, como que a gente faz para nomear o sufixo, nomear no final dos contos. Então, pessoal, nesta aula finalizamos essa parte de hidrocarbonetos insaturados e não ramificados. E vejo vocês na próxima aula, que vamos falar um pouco mais sobre os hidrocarbonetos ramificados. Até a próxima aula, então, pessoal. Tchau, tchau.